feliz. Que bom. Então, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, aqui da região serrana, hoje, dia 18 de abril de 2022. Nós estamos comemorando não só o dia da publicação de um livro dos Espíritos, mas também o dia do Espiritismo, o dia do Espírita, né? Eu mandei até uma mensagenzinha para vocês no WhatsApp falando sobre isso. É o dia do Espiritismo, é o dia do Espírita, é o dia em que a gente comemora a publicação da primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então é um dia cheio de festas para a gente comemorar. E hoje nós vamos ter a nossa palestra pública com o tema, né, o livro espírita, falando sobre a importância da obra espírita para todos nós. Então, segunda-feira, 17 horas, temos o estudo desta obra, né, o Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a nota de Allan Kardec da questão 171, que trata da justiça da reencarnação. Mas antes de nós começarmos nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que todos nós estamos tendo de, no dia em que se comemora a publicação do Livro dos Espíritos, o dia do Espiritismo, o dia do Espírita, estarmos aqui reunidos com uma grande família, de forma online, mas nós temos hoje, né, essa oportunidade de poder estar em qualquer parte do mundo para o estudo da doutrina, e isso só pode ser uma bênção, com certeza é uma bênção do Pai, para que essa doutrina possa se espalhar pelo mundo. E assim, Senhor, só temos a Te agradecer pela Tua misericórdia, pelo amor de Jesus para com todos nós e do amparo desses grupos espíritas desencarnados, esses nossos irmãos, nossos orientadores espirituais, que estão sempre nos incentivando, nos amparando, nos consolando. E nunca devemos esquecer aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que eles também possam, Senhor, onde quer que estejam, sendo encarnados ou desencarnados, serem amparados, consolados, esclarecidos por essa multidão de amigos que se encontram à nossa volta. E te pedimos também, ó Pai, hoje em especial, eu peço por uma família, que é a família do Vitor Hugo, da Jéssica, da Emily, do Iago, que estão saindo de Petrópolis para reiniciar a vida lá na cidade de Resende, que eles possam ter muito sucesso nesse novo projeto e que o Senhor possa protegê-los, ampará-los nessa nova empreitada, porque eles estão indo como aventureiros, né, para uma nova cidade, e que, com certeza, o Senhor os abençoará e tudo vai dar certo. Então, eu agradeço ao Senhor. Eles estão, nesse momento, pela estrada, indo em direção a Resende, que eles possam ir em total segurança e que o homem, o motorista que os está levando, também possa retornar a Petrópolis em segurança. E que eles tenham muito sucesso. Muito obrigado, Senhor, por todo esse amparo, esse amor que o Senhor tem para cada um de seus filhos. E nos permita, Senhor, iniciarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui na questão 171, Justiça da Reencarnação. Nós estamos lendo a nota de Kardec. E eu vou começar no terceiro parágrafo da nota. Então, é questão 171, Justiça da Reencarnação, nota de Kardec. Eu vou começar no terceiro parágrafo da nota. E no terceiro parágrafo diz assim: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior.
a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele, né? Então, quando ele fala isso, é em tudo, né? Em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que saber que aqueles que mais trabalharam, que mais se esforçaram, que estão há mais tempo, vamos dizer assim, na lida, eles deverão ter mais, vamos dizer assim, oportunidades ou mais privilégios do que quem não tem. Não é porque, mas é porque ele está sendo privilegiado, não. É porque ele fez por onde. Então, se você, de repente, tem uma empresa, né? Vários funcionários, aqueles mais bem preparados devem estar nos cargos mais altos da empresa e, com isso, recebendo um salário maior do que aqueles mais jovens, menos preparados. É da lei de justiça. Então, aí o que faz? Aquele que está no nível mais baixo se esforça, trabalha para crescer, para prosperar e, no futuro, alcançar aqueles postos mais altos. Essa é o que a gente, né, espera de cada um. É o que ele diz aqui. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustendo, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Então, se eu quero alcançar uma posição, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar, me esforçar para conquistar aquela posição. E não chegar e querer ocupar um espaço do qual eu não estou preparado ainda para ocupar. Um funcionário que chega novo numa empresa, como é que ele, sem estar realmente qualificado, ele já quer o cargo da diretoria? Não dá, né? Não é assim que funciona. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Quantas pessoas hoje estão em certas situações e param para pensar assim, puxa, se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse, quando jovem, aproveitado melhor as oportunidades, eu poderia hoje estar numa situação melhor. Não é assim? O que a gente fala para os jovens? Estuda, se prepara, se qualifica. Por quê? Porque o tempo passa rápido, não é? O tempo passa rápido. 10, 15 anos, passam assim. Então, que a pessoa saiba aproveitar bem todas as oportunidades. Porque rapidinho você olha, o tempo já passou. Aí a pessoa fica assim, puxa vida, se eu tivesse investido mais, se eu tivesse aproveitado mais, eu estaria numa situação melhor. Então ele diz aqui, entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Às vezes, não dá tempo. Por exemplo, vamos citar aqui. A pessoa entra numa faculdade aos 60 anos. Aos 65 ela se forma. Ela poderá trabalhar, porque ela ainda é jovem. Mas ela não terá, vamos dizer assim, muito tempo
tempo, né, para aproveitar daquela posição, daquela profissão, como um jovem que se forma aos 25. Aquele que se forma aos 25, aos 30, pela matemática, logicamente, a pessoa vai dizer, mas ele pode morrer. Tudo bem, não vamos falar disso. Mas aquele que se forma aos 30, pela lógica, poderá aproveitar mais daquela profissão, se ele se dedicar, do que aquele que se formou aos 65. Não é? Não quer dizer que o que se formou aos 65 não possa aproveitar. Claro que pode. E é um incentivo, eu acho maravilhoso quando eu vejo pessoas com 50, 60 anos entrando na faculdade. Ainda mais nós que somos espíritas, sabemos que o conhecimento é cumulativo. E o que ele não puder realmente, verdadeiramente, aproveitar nessa reencarnação, ele fica como conhecimento para ele. Já vai levando para outra vida. Mas, então, a gente tem sempre que incentivar as pessoas a buscar. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, para quê? Vai fazer faculdade com 70 anos, para quê? Não! E das 70 anos é do corpo. O corpo tem 70, mas o espírito não tem 70 anos. Na realidade, o espírito tem milhares de anos, mas o espírito não envelhece. O espírito não envelhece. Então, tudo que você puder aprender hoje vale a pena. Eu falo mesmo, quando eu vejo assim, às vezes tenho amigos assim, tu vou fazer faculdade, mas eu estou com 50 anos. Faça, aproveite, aprenda, porque conhecimento nunca é demais. Sempre tem espaço para mais conhecimento, para conquistar sabedoria. Mas não vai dar tempo de eu aproveitar bastante. Não importa, o conhecimento você adquiriu. Você, de alguma forma, vai aproveitar depois. Mas vale a pena. Mas é aquele detalhe. Se você já desde jovem abrir bem o olho, você poderá aproveitar muito mais. E assim caminha a humanidade, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Eu sou daquela que estudar nunca é tarde. Adquirir conhecimento é sempre fantástico e vale a pena. Eu trouxe aqui um PDF para a gente dar uma olhada, que vai falar sobre essa questão da reencarnação, para que a gente possa realmente consolidar esse tema, né? Que é um tema tão importante. Esse PDF está no livro A Reencarnação, do Gabriel Delany, no capítulo 3. E ele vai falar sobre a reencarnação, para que a gente possa fixar bem isso, porque é uma das coisas mais importantes para nós, o espírito. Então, diz assim: necessidade da encarnação terrestre, admitindo que o princípio espiritual tenha passado pela série animal para chegar progressivamente até a humanidade. Então, quando ele fala progressivamente, a gente sabe que isso leva, esse progressivamente é sinônimo de tempo. Quanto tempo o princípio espiritual vai caminhar do reino animal, do reino vegetal, para o reino animal, para o reino nominal? Ninguém sabe. Ou melhor, o que a gente pode dizer é que é muito tempo. Em cada reino que esse princípio espiritual vai permanecer, é muito tempo. Mas quando ele faz aquele aprendizado naquela série, ele passa para outra. Mas o tempo específico, ninguém sabe, tá? Então, por isso que a gente fala progressivamente, porque a gente sabe que vai levar tempo, até a humanidade. E aí o Gabriel Delany diz, não me afasto da tradição espírita. Então, ele quer dizer, não me afasto dos ensinos de Allan Kardec. É isso que ele está querendo dizer. Porque Allan Kardec, do livro A Gênese, no capítulo 11, item 23, aceita perfeitamente essa possibilidade da reencarnação e a justifica, demonstrando que é ela uma explicação lógica da existência dos animais e do papel que representam na Terra. Eis como ele se exprime. Então, ele vai trazer aqui esse trecho que está lá no livro A Gênese, capítulo 11, item 23.
Então, Kardec, na Gênese, escreve assim: considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual entre os selvagens mais atrasados. Então, olha o que ele diz aqui, né? Considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. Conforme a opinião de alguns filósofos, opinião quer dizer o quê? Teoria. Então, existem muitas teorias. Então, o que ele está querendo? Isso é uma das teorias. Então, conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Então, nós temos, dentro do reino animal, nós temos os vertebrados, nós temos os invertebrados. Dentro dos vertebrados, nós temos os mamíferos, os répteis, as aves, não é? Então, nós temos todos esses níveis. Então, olha só a quantidade, né? Então, conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Então, essa é a teoria de alguns filósofos espiritualistas. Seria, por assim dizer, seu período de incubação, o período de incubação da alma, chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta. Ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual como a corporal. Quer dizer, a cada nível no reino animal, há uma filiação. Por exemplo, as aves hoje, os biólogos, né, os estudiosos, dizem que ela deriva dos répteis. Ela deriva dos répteis. Então, que a ave, a gente estava até conversando isso, eu ouvi uma palestra, conversando com alguém sobre isso, que a ave seria vamos dizer assim, um dinossauro de penas. Seria quase como um dinossauro de penas, né? Então, a ave, ela deriva dos répteis. Então, percebe como uma coisa vai passando da mesma forma que a baleia, que é um mamífero, mas que vive nos oceanos, ela era da terra. Ela era, tanto é, isso eu já vi num livro, né? Um livro antigo que tinha, não sei se vocês conheceram, coleção Conhecer, né? Que as pessoas compravam fascículo, iam juntando para fazer aquelas coleções do Conhecer, fotos que foram tiradas, raio-x, né? Da nadadeira da baleia, e você vai perceber que é uma pata. Tem direitinho lá. É uma pata. Mas, talvez porque ela não conseguisse mais buscar, devido, imagina, uma baleia da época dos dinossauros. Era um monstro, né? Como os tubarões também. Esse tubarão nosso agora, mesmo o tubarão branco, que é um dos maiores, seria um filhote perto de um tubarão da época, lá na época que havia uns grandes dinossauros, né? Então, por não conseguir mais alimentar-se na terra, ela vai com o tempo caindo ao mar.
e acaba se tornando um animal marinho, né? Como também nós vemos hoje em dia, quando você encontra grandes serpentes na Terra, como a anaconda, né, essas cobras imensas de 10 metros, muito grande, ela busca o rio, às vezes ela está em pequenos igarapés, mas o tamanho dela e a fome dela é tanta que ela acaba com toda aquela alimentação que tem naquele igarapé. Então ela procura um rio maior, onde tem uma alimentação maior. E quando aquele rio já não está atendendo a ela, ela busca o mar. Daí vem essas folclores, né, de serpente marinha, quando na realidade muitas vezes é isso. Eu me lembro há muitos anos atrás que eu vi um programa, também isso dos anos 60, passava Amaral Neto. Era na Globo, era um homem que vivia, né, filmando essas coisas do deserto. Ele contava uma história que uma vez ele encontrou um pescador do Rio Amazonas, e ele estava contando, esse senhor, né, que já era noite, devia ser umas 6 horas da noite, ele estava voltando para casa. E ele vinha no barquinho, remando o barquinho dele. Daqui a pouco, né, ele viu como se fosse um grande tronco de árvore caído no meio do rio. E ele olhava, parecia assim, uma árvore muito grande, que de repente ela quebrou, né, na beira do rio e caiu. E a água foi levando, né? Numa enchente qualquer, foi levando. E ele disse que viu aquele tronco imenso, atravessado, né? E ele vinha, e ele disse assim, na caramba, como é que eu vou passar? E ele imaginou que como tinha chovido muito, e era muito normal chover assim, no Amazonas, principalmente no horário da tarde, ele disse assim, essa árvore aí deve ter vindo a água trouxe ela. E aí, o que ele disse? Ele tentou, com a pá do barco dele, né, dar uma empurrada no tronco, alguma coisa assim. E ele disse que quando ele fez isso, aquele que parecia para ele um grande tronco, até porque era noite, não dava para ver bem, aquele começou a se mexer. E aí ele ficou apavorado. Aquilo se mexeu, deu uma levantada e mergulhou. E aí ele percebeu o que era. Era uma grande serpente que já estava saindo da terra e buscando os grandes rios, porque nos grandes rios a alimentação dela é muito mais farta, né? De vez em quando a gente vê pela televisão eles encontrarem uma dessas anacondas, sucuris monstruosas, né? Então a gente vai percebendo que essas coisas vão acontecendo. Esses animais, né, do passado vão passando por transformações até chegarem aos dias atuais. Então, esse princípio inteligente vai passando por tudo isso. Quando a gente olha certos animais hoje, rinoceronte, hipopótamo, elefante, girafa, a gente percebe, crocodilos, a gente percebe que esse animal já é um animal muito bruto, principalmente o rinoceronte, né? O crocodilo, que são animais mesmo pré-históricos que ainda estão aí, né, diminuindo o tamanho, e é a tal da filiação corporal. O elefante é descendente do mamute, que era muito maior e tinham pelos, né? O elefante é menor que o mamute, mas então é o que ele diz aqui. Da mesma maneira que tem a filiação corporal, tem a filiação espiritual. Esse sistema baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, um alvo, um destino aos animais, que não seriam mais seres deserdados, mas encontrariam no futuro, que lhe está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. Então, esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, que vai, como diz Kardec, de acordo com a opinião, com a teoria de alguns filósofos espiritualistas, ele vai transitando por esses reinos. Por isso que ele diz que dá um destino aos animais. Os animais têm uma finalidade.
de serem o depositório, né, desses princípios, ou melhor, o repositório desses princípios espirituais, que ao transitar por esses reinos, estão passando por um aprimoramento, né? O que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Porque às vezes a pessoa diz assim, que aquela frase horrorosa do passado, eu me mostrando a ignorância, o homem descende do macaco. O homem não descende do macaco. O homem não descende do macaco. O macaco continua sendo macaco. O princípio espiritual é que transitou por esses reinos, mas os atributos do homem é o que vai caracterizá-lo, tá? Então não é a origem, não é por onde o princípio espiritual transitou, até porque esse princípio espiritual, quando ele já caminhou por todos esses reinos, quando ele já está preparado, ninguém sabe onde, nem quando, nem como, ele se transforma em espírito. Isso, se tem mistérios divinos, esse é um deles, que nós não vamos descobrir. Tá? Então, aí esse espírito ele tem atributos que vai caracterizá-lo como humano, totalmente diferente dos animais. Dizem alguns desses teóricos que a distância do homem para o animal é a mesma distância do homem para Deus. Imagine, a distância do homem para Deus é infinita, ninguém sabe qual é. Ela é incalculável, é a mesma distância do homem para o animal. Então, esses atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria animal, como o fruto não é a raiz. O sábio não é o disforme feto pelo qual veio ao mundo. Então, isso é o que nós encontramos lá no livro A Gênese. E aí o Gabriel Delano continua aqui falando assim, certos filósofos espiritualistas, e mesmo alguns espíritas, supuseram, quando ele fala assim, é teoria, né? A teoria nada mais é que a opinião de um grupo, de um homem ou de um grupo. Supuseram que a alma só se encarnava uma vez, alguns achavam isso, em cada um dos mundos que se espalham pelo infinito. Esta maneira de conceber a evolução me parece tanto mais inexata. Então, Gabriel Delane já é contrário à teoria desses filósofos espiritualistas, que alguns acham que você só encarna uma vez em cada mundo. Então, ele disse isso aí, não concordo, essa teoria é mais inexata. E a gente vai ver isso depois, mais à frente, nas questões do Livro dos Espíritos. Já está mais do que provado, né, e o próprio Kardec traz no Livro dos Espíritos, que você pode reencarnar várias vezes no mesmo orbe, no mesmo planeta, enquanto alguns teóricos acham que é uma vez só. E aí ele também vai falar sobre o esquecimento do passado, que é outra coisa que muitos utilizam como argumento para condenar a reencarnação, para não aceitar a reencarnação. Então, o Delane diz assim, a objeção mais comumente feita à paligenesia, quer dizer, a reencarnação, é o esquecimento quase geral das existências anteriores. Porque o espírito praticamente quase esquece tudo de outras vidas, quase. Porque nem tudo a gente esquece. Pareceria ilógico, no ponto de vista da justiça, fazer-nos espiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas. Então, para alguns, não é justo. Como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não lembro que eu fiz? Essa é a justificativa para muita gente, para condenar a reencarnação. Não é justo. Eu vou pagar por um crime que dizem que eu pratiquei, mas eu não lembro que cometi. Então, onde há justiça, né?
Onde há justiça? Então ele lembra faltas cometidas na vida passada de que tivéssemos perdido a lembrança. É bom observar desde logo que o esquecimento de uma falta não lhe atenua as consequências, principalmente para aquele que sofreu a falta. Porque às vezes alguém chega para a gente assim: poxa, você fez isso comigo. Aí você diz assim: mas eu não lembro. Não lembro de ter feito isso. Mas você fez. Eu tenho testemunhas que você fez. Aí você coça a cabeça. Poxa, ele tem testemunhas. E as testemunhas atestam que eu fiz. Eu não lembro. Aí eu pergunto: eu não vou ter que reparar isso? Só porque eu não lembro? Mas se é provado que eu fiz, eu tenho que reparar. Não é porque a minha memória está falhando, é que a falta que eu cometi vai desaparecer. É igual aquela pessoa que bebe muito, e quando está totalmente alcoolizado, vai lá e faz uma grande besteira. Depois que o álcool passa, ele diz, todo mundo diz: poxa, como é que você pode? Eu não lembro. Eu fiz, eu não lembro. Eu estava tão bêbado que eu não lembro do que eu fiz. Ora, isso vai atenuar? Claro que não. Claro que não. Então, o que ele diz aqui? Tem até uma vez eu vi alguém com uma camiseta dessa, geralmente é no carnaval que sai, né? Se eu não lembro, eu não fiz. Mas para aquele que sofreu a consequência, a teoria não é a mesma, né? A teoria não é a mesma. Então, a gente tem que estar atento. Isso não nos isenta. Então, ele diz aqui: é bom observar desde logo que o esquecimento de uma falta não lhe atenua as consequências. E que o conhecimento da mesma seria para muitos um fardo insuportável e uma causa de desânimo, o que nos tiraria a força de lutar para o nosso sorrimento. Então, quando o sujeito vem por uma nova reencarnação, se ele lembrasse de tudo que ele fez, ia ser uma coisa muito complicada. Porque assim que ele começasse a despertar para a vida, vindo todas aquelas lembranças, e ele percebendo que as pessoas estão ali à volta dele, ele não ia querer sair do quarto. Ia ficar trancado o tempo todo, com vergonha, com medo. Como é que aquela pessoa poderia fazer alguma coisa? Então, isso, como diz Delane, nos tiraria a força de lutar para o nosso erguimento. Se a renovação do passado fosse geral, ela perpetuaria os dissentimentos, né, os antagonismos, as raivas, as mágoas e os ódios que foram a causa das faltas anteriores. Isso se oporia a qualquer progresso. Então, você, lembrando de tudo que você fez e de tudo que fizeram para você, isso faria com que as pessoas se odiassem. E a gente sabe que, frequentemente, os grandes amigos, como também os grandes adversários, reencarnam próximos. Então, aquele sentimento de raiva, de mágoa, estaria sempre presente. Como é que você ia poder recomeçar? Né? Principalmente dentro da tal da família. Ia ficar complicado. É bom observar, diz o Delane, que todos os incidentes infelizes da vida não são necessariamente expiações de faltas anteriores. Porque às vezes a pessoa também acha que tudo que ela está passando de dificuldade, isso aí é problema de vida passada. Não! Às vezes, o espírito, antes de reencarnar, pediu provas. Então, a prova, ela visa o futuro. A expiação que visa o passado. Então, às vezes você está passando por uma dificuldade porque você pediu, você não tinha nada assim
de, entre aspas, de pagar por aquilo. Mas você decidiu, ou a espiritualidade, né, sugeriu que você abraçasse algo nessa encarnação. Olha, que tal você passar por isso, ou a pessoa mesma pede, não, eu quero porque eu quero dar um salto de qualidade. Eu quero aferir se eu realmente estou pronto, então eu quero passar por essa prova. Então, às vezes, as dificuldades que a gente está passando não é porque você está reparando vida passada, é algo que você pediu para passar, para poder dar um salto de qualidade, para poder se fortalecer mais. Aí é chamado de provas. As provas são condições indispensáveis para obrigar-nos a vencer nosso egoísmo e desenvolver as faculdades ou as virtudes que nos fazem falta, né? Por isso que o pessoal diz, toda expiação é uma falta, é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Muitas vezes é algo que você pede, não, eu quero, nessa reencarnação, passar por essas situações aqui, porque eu quero verificar se eu tenho conquistas para vencer. E quando Deus nos concede essa prova, ele está nos concedendo porque ele diz, você tem condições sim. Você pode até falir, mas tem condições. E aí você abraça aquela prova. Ou então o plano espiritual mesmo sugere, olha, você já está bem preparado. Vamos abraçar essa prova aqui que você tem condições de vencer. Porque Deus não nos daria uma prova ou concordaria que a gente abraçasse uma prova aonde ele percebesse que nós não teríamos a mínima condição de vencer. Seria um ter perdido, né? Então, as provas são condições indispensáveis para obrigar-nos a vencer nosso egoísmo e desenvolver aí, ó, as faculdades ou as virtudes que nos fazem falta. Então, através da prova, eu percebo que ainda carrego muito egoísmo comigo. Então, eu digo assim, eu quero passar por essa prova para poder vencer o meu egoísmo. E também para desenvolver faculdades ou virtudes que eu ainda não conquistei. Então, eu não estou fazendo isso porque eu estou pagando coisa do passado, não. Não é isso. Tem nada a ver com coisa do passado. Aí ele diz, aliás, o esquecimento do passado não é absoluto, nem permanente. A gente sabe que às vezes aí tem assim uns clarões que dão na gente e a gente tem uma lembrança de alguma coisa. Então esse esquecimento do passado não é total nem permanente. Às vezes a gente está perto de alguém ou de um companheiro e você olha assim para aquele companheiro assim, você sente assim, né, que você sente, você sabe que aquele companheiro é alguém com quem você tem muita dificuldade. Sabe, você está do lado dele, mas você sente. Né? Você só falta dar um nome para o sujeito. Mas você saiu, é o famoso, lembra aquelas frases antigas? Meu santo não vai com o santo desse sujeito? Você sabe. Você não lembra o detalhe, como foi, onde foi, quando foi, mas você sabe que alguma coisa tem. O que é isso? É uma lembrança. Aí, o que você tem que fazer? Trabalhar isso. Eu preciso vencer isso. Né? Às vezes eu não vou conseguir ser amiga dele eterna, né? De dar beijinho no rosto, mas eu tenho que quebrar esse gelo. Ter um relacionamento saudável, social com a pessoa, entendeu? Mas eu sei que eu nunca vou conseguir estar, pelo menos nessa encarnação, assim, naquela ligação fraterna, como eu tenho com outras pessoas. É um tipo de lembrança, você olha para o indivíduo assim, eu sei quem você é, eu sinto que eu não tenho essa harmonização. É um tipo de esquecimento que não foi total daquele, ou então de algumas situações que você vive, né? Você diz assim, nossa, essa situação eu já vivi isso. Já vivi isso, eu sei direitinho que eu já vivi isso. Aí você já sabe até o que tem que fazer, porque a situação se coloca ali tão vívida
que você diz assim, nossa senhora, eu já vi isso, já vivenciei isso, né? São as lembranças que não conseguem ser totalmente apagadas. Aí ele diz aqui, ó, já vimos os casos em que se conservou a memória das existências passadas. Tem pessoas que conseguem, que mantêm essa memória até muito clara da existência passada, né? Em certo grau de elevação, encontramos no espaço, entre duas encarnações, a lembrança de nossas vidas anteriores. Quer dizer, quando você está na erraticidade, que é esse período que a gente vive no plano espiritual, e que ainda a pessoa necessita de uma nova reencarnação, é chamado de erraticidade. Porque tem espíritos que estão desencarnados no plano espiritual e não estão na erraticidade. São aqueles que não têm mais a necessidade da reencarnação para reparação. Ele vai reencarnar muitas vezes em missão. Então ele não está na erraticidade. A erraticidade é para aqueles espíritos que ainda precisam reparar alguma coisa e vão ter que reencarnar para isso, né? E isto, aí como ele diz aqui, nesse período entre duas encarnações, quando o sujeito está na erraticidade, isto nos permite conhecer melhor o que nos falta ainda para elevar-nos na hierarquia dos espíritos, desenvolvendo os predicados intelectuais e morais que estão em germe em nossa consciência e cujo desabrochar deve conduzir-nos aos mais altos cismos da espiritualidade. Essa visão panorâmica, quer dizer, quando a gente está na erraticidade de nossa evolução espiritual, dá-nos sentimento da identidade e da perpetuidade de nosso ser espiritual. Então, quando você está no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação, você tem uma panorâmica, né, dos fatos mais importantes e relevantes da sua vida, do que você deve fazer, né, para crescer, evoluir. O ouvido, quer dizer, o esquecimento dos incidentes de nossas vidas anteriores é necessário para que possamos abandonar mais facilmente os erros e preconceitos adquiridos. Porque se você não lembra, você vai trabalhar, você vai fazer novas conquistas e, ao mesmo tempo, você vai eliminando essas ideias, né? A justiça, entretanto, exige que resgatemos nossas faltas, que reparemos, né, os nossos erros, quando as houvermos cometido conscientemente, porque esses erros foram cometidos, mesmo que eu não me lembre, foram cometidos um dia conscientemente. E o Dr. Gelei afirma o seguinte, cada um de nossos atos, de nossos trabalhos, de nossos esforços, de nossas penas, de nossas alegrias, de nossos erros, de nossas faltas, tem uma repercussão fatal. Reações mentais em uma ou outra de nossas existências. Aí nós assistimos, se eu não me engano, foi no sábado, né? Um trecho de um vídeo do Haroldo Dutra Dias, quando ele falou sobre isso, sobre o registro dos nossos atos. Não é de qualquer ato. Hoje eu olhei para o fulano e disse, você é feio, vai embora, estou de saco cheio de você. Não é isso que vai marcar. São aquelas coisas realmente grandes, né? Com muito ódio, com muita raiva, com muita mágoa. Essas coisas pequenas, isso fica aqui. Desencarnou, fica aqui. A gente está falando dos atos realmente, né, profundos, fortes, aqueles ódios, aquelas mágoas, aqueles atos de vingança, aqueles desejos de destruir o outro, a inveja, essas coisas assim, né? Então ele diz, cada um de nossos atos, esses atos, tá? Essas coisas mais consistentes, de nossos trabalhos, das coisas boas que fizemos, não é só aquilo, hoje eu fui trabalhar, não fez mais do que sua obrigação. Todos nós temos que trabalhar. O que você está fazendo de relevante nos seus trabalhos? Eu estou fazendo um trabalho visando o amor, o benefício do próximo, estou trabalhando com renúncia, dedicação. Esse trabalho de qualidade, tá? Então, cada um de nossos atos, de nossos trabalhos, de nossos esforços, de nossas penas, de nossas alegrias, de nossos erros realmente consistentes, de nossas faltas, tem uma repercussão fatal.
porque eles ficam marcados aonde? Na nossa túnica nupcial, que é o nosso perispírito. Tem uma repercussão fatal, reações mentais em uma ou outra de nossas existências. Então, vai acabar se refletindo em uma ou outra existência. Isso daí. No livro A Reencarnação em Xeque, do Ricardo de Bernardi, no capítulo 2, ele diz assim: muitas são as razões que determinam as transmigrações de espíritos. Mas a primeira e mais objetiva poderia ser resumida no seguinte conceito: não haveria mais sintonia entre seu padrão energético vibratório e o padrão correspondente ao astro em que vinham renascendo. Então, ele está falando dos exílios, das transmigrações que muitas vezes acontecem de um grupo, de um espírito ou de um grupo que sai do seu planeta original para outro, em questão de exílio, como aconteceu com os exilados de Capela. Por que isso acontece? Porque não haveria mais para aquele grupo que está sendo transmigrado sintonia entre seu padrão energético vibratório e o padrão correspondente ao astro que viu renascer. Por que eles foram retirados de lá? Porque eles não estavam mais em afinidade, em sintonia com aquele grupo. Significa dizer que esse grupo que está saindo passaria a atrapalhar o progresso dos demais. Por que muitas vezes, quando alguém comete um crime, ele é afastado da sociedade? Porque se ele continuar na sociedade, minha sociedade, ele vai continuar prejudicando. Então ele é exilado, colocado lá no presídio. Então significa dizer que passariam a atrapalhar o progresso dos demais, caso permanecessem no mesmo orbe. Em virtude de seu atraso, né, de sua pouca evolução, não encontrariam também naquele astro, onde eles se encontram, o campo de provas mais apropriado às suas características. Então, se eles são embrutecidos e moralmente, vamos dizer assim, porque às vezes são muito elevados intelectualmente, aquele ambiente que está ali não é mais propício para ajudá-los a crescer. Eles precisam ir para um outro lugar onde eles passem por aquelas expiações, por aquelas provas difíceis, para que eles possam evoluir. Ao serem deslocados para mundos mais primitivos, ao nível deles, passariam lá a ser verdadeiros missionários. Paradoxalmente, nesses globos de expressão rudimentar quanto à vida intelecto-moral. Porque, na maioria das vezes, quando um grupo é exilado, não é por questões intelectuais. Às vezes, eles têm até o intelecto muito evoluído. Não precisa muito. A gente vê aqui no nosso planeta atual. Quando você vai ver pessoas muito desviadas moralmente, eu não estou falando de um cidadão, eu estou falando desses grupos muito bem instalados, muito bem organizados, né? Quem normalmente lidera isso? Quem são os comandantes em chefes? São pessoas altamente inteligentes. Às vezes o sujeito tem uma origem numa família muito humilde, muito pobre, passou fome na infância, mas o sujeito é altamente inteligente. Tanto é que, e como ele tem pouca moral, ele usa a inteligência dele para o mal. Então, quando você vê esquemas aí de corrupção, de exploração, de roubo pela internet, então tem um monte de pessoas querendo se aproveitar das outras, vai ver quem são esses sujeitos. Eles armam esquemas que você diz assim, não é possível, como é que o sujeito planejou esse tipo de coisa? Como teve outro dia, mostrou um rapaz, ele devia ter uns 19 anos, ele morava num bairro muito pobre do subúrbio aí do Rio de Janeiro. A polícia foi lá, a Polícia Federal foi lá tirá-lo. Ele morava numa casa, você precisava ver. Ele, no computador dele, ele armou um esquema tal que ele estava retirando dinheiro dos bancos,
das pessoas, mas ele não tirava muito não, ele tirava pouco, mas ele tirava de milhares de pessoas, então um pouquinho de cada um virou milhão, e ele tinha já tudo, o dinheiro já guardado, porque ele ia desaparecer, levando tudo aquilo. Quando a Polícia Federal desbaratou o esquema, ficou assustado. E ele era um rapaz que não tinha nem o segundo grau, ele só tinha o ginásio, mas manejava, conhecia computador como ninguém. Montou um esquema assim espetacular do ponto de vista tecnológico, podemos dizer assim. Tanto que eles ficavam, os policiais ficavam, os pais da família do Serra não tinham a mínima ideia do que ele fazia. A mãe, a única coisa que sabia que ele ficava o tempo todo trancado dentro do quarto. Então, esses homens, esses espíritos, têm um intelecto muito grande. Quando eles forem levados para um planeta desse primitivo, ao chegarem lá com a sua grande inteligência, eles poderão usar essa inteligência para ajudar aquele povo a crescer. Logicamente, antes de ser levado para lá, eles são orientados, eles são instruídos, alguns compreendem e agradecem a oportunidade. E aí começam a modificar. Outros não. Outros ficam contrariados, não querem aquilo, mas aí vai a compulsória, você vai ficar aqui, vão demorar mais tempo a despertar e, em consequência, ficarão ali mais tempo do que aquele que compreendeu a necessidade, então vai ajudar e daqui a pouco ele está voltando para casa, né? Então, ao serem deslocados para mundos mais primitivos, passariam a ser, devido ao intelecto que eles trazem, missionários nesses globos de expressão rudimentar quanto à inteligência, à vida intelecto moral. Nos novos mundos seriam também aquinhoados com novos e vigorosos estímulos educativos, tendo em vista as dificuldades encontradas. Vão esquecer, vai ficar só aquela lembrança, né, de leve, do tal paraíso perdido. Paraíso, não sei, sabe, eu gosto de coisa tão boa, sabe, fica aquela coisa assim, de um déjà vu, né, de algo que ele não tem ali, mas fica que, eu acho que eu já vivi isso, viveu sim. Aí aquela vontade de ter isso faz com que ele trabalhe mais para poder ter aquilo, conquistar aquilo, né? A sabedoria universal, portanto, através de suas leis onipresentes e sábias, determina pelas forças naturais e consciências superiores e responsáveis as migrações periódicas de grupos ou povos, o que ocasiona um benefício amplo a todos os envolvidos, além do benefício direto aos transmigrados, há que se considerar o alívio da sua ausência para os habitantes do astro que deixaram. Então, quando eles vão embora, aqueles que ficaram se sentem aliviados por eles não estarem mais lá. Também tem isso, né? A gente sabe que é isso, quando tem alguém assim, e de repente aquela pessoa vai embora, assim, diz, graças a Deus, que ele não está mais aqui, porque ele tornava a nossa vida muito difícil. E aí a gente tem que vibrar para que, para onde ele for, ele possa fazer o bem e melhorar. Os que lá permaneceram estarão livres de sua ação nefasta e perturbadora da paz. Favorecidos ainda são os habitantes do astro que os recebem, onde os recém-chegados pelas portas da reencarnação serão, no meio primitivo, impulsionadores do progresso. Então, gente, a gente percebe aí, pelo esse texto que nós trouxemos, que se não existisse a reencarnação, olha como seria complicado. Como é que as pessoas poderiam progredir? Como é que as pessoas poderiam melhorar? Porque tem cada figurinha carimbada que não é fácil, né? Tem umas figurinhas carimbadas que a gente diz assim, meu Deus do céu, como essa criatura é difícil, como essa criatura é teimosa, como é que essa criatura insiste em permanecer assim. E aí, o sujeito desencarna, se
Se não houvesse a reencarnação, com todas essas características que nós vemos aí, como é que ele teria oportunidade de crescer? Não teria. Então, Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, proporciona essas inúmeras oportunidades para cada um de nós. E nessa questão das transmigrações, eles poderão ajudar numa outra situação. E também, né, quando eles saem, eles trazem um alívio para aqueles com quem eles conviviam. E aí aquele grupo pode crescer. E futuramente, quando eles melhorarem, eles poderão retornar ao seu mundo de origem, modificados, né? Olha o filho pródigo aí, retornando, sendo recebido com alegria. Então, está mais do que provado que a reencarnação é uma coisa muito útil e verdadeira. Sem reencarnação ficaria complicado a gente explicar todas essas questões que a gente vive. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre essa questão? Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Tá tranquilo? Dá para a gente seguir aí mais um pouquinho? Então vamos lá. Voltando ao Livro dos Espíritos. Encarnação nos diferentes mundos. Questão 172. Sempre, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, vamos prestar atenção na pergunta, porque as perguntas de Kardec são muito interessantes, tá? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Como nós vimos, há muitas teorias. Alguns acham que você só encarna uma vez. Tem até espírita, que se dizem espírita, mas não são espíritas, são espiritualistas, que não acreditam na reencarnação, que se dizem espíritas, mas não aceitam a reencarnação. Né? A escola inglesa, nós falamos sobre isso. Então, diz aqui, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos dizem, não. Vivemos-las em diferentes mundos. Depois nós vamos falar sobre esses mundos. As que aqui passamos no planeta Terra não são as primeiras nem as últimas. Então nós podemos dizer que somos alienígenas. Como o pessoal gosta, né? Somos alienígenas. São, porém, as que passamos aqui, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, não é para a gente se vangloriar. Lembrando, não podemos esquecer que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Expiações, quando o sujeito precisa corrigir problemas da sua vida passada, atos que ele cometeu em sua vida passada. Ou nessa vida. Mas se ele já cometeu, também é passado, né? Tudo que eu fiz há 20 anos atrás, 10 anos atrás, há 2 dias atrás, já está no passado. Ou provas, quando eu peço essas provas, ou os espíritos sugerem, para eu me aprimorar. Por isso que é o planeta de provas e expiações. Correção dos atos do passado e provas visando o meu futuro, o meu melhoramento. E aí, por ser um planeta de provas e expiações, ele diz aqui, as encarnações na Terra são das mais materiais, imagina as anteriores em outros mundos que nós vivemos, como não seriam, e das mais distantes da perfeição. Então, a gente olha e diz assim, caramba, nossa. É desanimador, né? Mas, se eu pensar assim, eu venho de algo talvez pior. Então, a
Apesar que aqui é das mais matérias, porque a gente vai o quê? Como diz o outro, o evangelho é um longo caminho ascensional. Nós estamos subindo, nós não estamos descendo. Então, apesar de ser das mais materiais e da mais distante da perfeição, é melhor do que aqui de onde nós viemos anteriormente. A não ser que a gente tenha vindo no exílio. Aí outra conversa. Se a gente veio num bloco desse de exílio, a gente podia estar no outro mundo bem melhor. Mas aí a gente incomodou tanto o povo de lá, que eles disseram assim, ó, vai dar uma voltinha lá no planeta Terra. Vai lá procurar um planeta de provas e expiações. Porque você tem muito intelecto, mas a moral é pouca. Então você está atrapalhando esse povo daqui. Aí você pode até considerar, eu vim de um outro planeta melhor, mas eu me tornei inadequado para viver lá. Aqui é onde eu estou mais adequado, no momento. Então ele dá essa colocada, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma em relação a essa, né? Aí a gente vai olhar aqui a questão 173, 173A e 173B. A 173 diz assim, aí Kardec pergunta, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas do mesmo globo? Lembra que o Gabriel Delano falou? Que tem filósofos que têm a opinião de que você só pode ter uma vida num globo. E aí Kardec está fazendo essa pergunta em cima dessas opiniões, dessas teorias, né? E aí os espíritos dizem, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Aí é só lembrar da criança na escola. Antigamente é isso de reprovação, né? A criança ficava 4 anos na segunda série. Depois ficava mais 4 anos na terceira. Não tinham crianças assim? Alunos assim? Eu tinha uma professora amiga minha que dizia assim, não, quando a gente dizia, nossa, esse menino já está 3 anos no terceiro ano. Ela, gente, ele tem o tempo dele. Quando ele consolida bem a segunda série, ele vai para a terceira. Aí ele vai ficar mais 3 anos na terceira. Quando ele consolidar, ele vai para a quarta. Ela dizia assim, não fica apressado, ele tem o tempo dele. Tem criança que faz 1 ano, ele precisa de 3 anos. Aí, é isso aí. Então, aquele, né? Vou lembrando do passado da criança que não conseguia ser promovido, ele tinha que fazer o quê? Repetir a mesma série. E tem gente que está repetindo a mesma série aqui no planeta Terra, há milênios. Mas a gente tem que respeitar o tempo daquele cidadão. Só tem um detalhe, se ele demorar demais, ele pode pegar um exílio desse. Porque, não é? Tem uma hora que Deus diz assim, caça o livre-arbítrio do sujeito, vai para o exílio aí. Então, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior, enquanto não estiver devidamente preparado. Não tem a história do QI, nem a história do molhar a mão de ninguém. Só vai passar para frente quando realmente tiver feito o aprendizado. 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. São curta e grossa. Certamente. Podemos ser figurinha carimbada aqui na Terra? Já. De novo. Me dá meu cartão aí de novo. Vou para a Terra novamente. Certamente. 173B de bola. Podemos voltar a quer dizer, a Terra, depois de termos vivido em outros mundos? Sim. Eu posso estar aqui na Terra, de repente, eu pego um exílio, vou para um outro mundo aí, fico uma temporada lá, depois eu retorno. A gente lembra dos povos, esqueci o nome da palavra agora, os povos foram exilados, os capelinos, né? O pessoal diz, eram os árias, os povos indo-europeus que deram origem à raça branca europeia, temos as castas indígenas, as castas da Índia, temos os egípcios e os hebreus.
Os hebreus. 4 grupos, vieram outros também, gente. Mas esses são os mais famosos, que vieram para cá, por quê? Por causa disso, estavam incomodando lá. Não tinham mais ambiente lá no mundo que eles viviam. Foram exilados para cá. Desses 4 povos, os hebreus foi o povo mais complicado, mais orgulhoso, mais egoísta e mais fechado em si. Aquele povo que até hoje, né, não é muito dado em confraternizar com os outros povos. São muito fechados em si. Então, é um povo que realmente talvez ainda continue aí muito tempo. Diz alguns Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que os egípcios foram aqueles mais acessíveis ao exílio, ao trabalho, e por isso muitos deles, grande parte deles, já retornaram ao seu mundo original, enquanto outros aqui ainda permanecem aqui, ó, marcando passo e continuando a fazer aquilo. Então é o que ele diz aqui: você pode estar na Terra, sair ir para o outro mundo, ficar lá quanto tempo for necessário e depois voltar. É isso que ele está dizendo aqui. Podemos voltar a este mundo Terra depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido alguns, quer dizer, em outro lugar, em algum lugar, e na Terra. Por isso que eu falei que somos alienígenas. Já podemos ter andado por aí em muitos planetas. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Os espíritos dizem, não, não. Porque existem outros mundos, por exemplo, a Terra é um planeta de provas e expiações. Vamos dizer que um ser, um espírito que habita aqui na Terra, ele está tão grosso, ainda tão preso às coisas pequenas, tão cheio de egoísmo, que ele precisa ser exilado para um planeta mais difícil que o planeta Terra. E ele é exilado, vai para lá. Aí ele passa uma temporada lá. Quando ele melhora, ele tem que voltar para onde? Para um planeta da característica onde ele vivia. A Terra de provas e expiações. Ele saiu daqui, vamos imaginar que ele foi para um planeta primitivo. Melhorou lá no planeta primitivo, graças a Deus. Aí ele vai ter que voltar para onde? Para um planeta de provas e expiações, onde ele vivia. Mas existem outros planetas de provas e expiações. Não é só a Terra. A casa de meu pai tem muitas moradas. Não é só a Terra. Ele pode ir para um outro planeta de provas e expiações que não seja a Terra. Entendeu? Então não é obrigatório voltar para a Terra. Ele tem que voltar para um planeta do nível que ele vivia. Ele vivia em provas e expiações, foi para o planeta primitivo, ficou lá uns 3 milênios. Agora ele precisa voltar para o planeta de provas e expiações para ele dar a continuidade ao processo evolutivo dele. Pode ser outro planeta de provas e expiações, não precisa ser a Terra específico. Por isso que a pergunta que Kardec faz, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Tem que voltar para a Terra? Não, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra. E que talvez até seja pior do que ela. Então, ele não disse aqui, na questão 172, que a Terra é um planeta dos mais materiais e mais distante da perfeição? Então, ele pode ir para um outro planeta que não valha mais do que a Terra. Se a Terra é provas e expiações, ele pode voltar para um outro de provas e expiações. Ou até um que seja de provas e expiações, mas que esteja começando a entrar em provas e expiações. Enquanto a Terra está começando a sair de provas e expiações. Tem uma diferença, não tem? Daquele que está entrando em provas, daquele que está saindo de provas. Tem uma diferença muito grande. Então ele pode ir para um
Tem que ser provas e expiações, mas ele pode ir para um que está entrando em provas. Né? Vamos, para a gente encerrar, dar uma olhadinha na questão 1019. Só para a gente ilustrar um pouquinho o que a gente está vendo aqui. Questão 1019. Está lá na parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos futuros. Aí Kardec pergunta assim para os espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então, olha só o que ele diz: poderá jamais, quer dizer, a Terra será sempre um planeta de provas e expiações? Aí, será que pode isso acontecer? E os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Não precisa haver a mudança de todos, mas quando for em maior número, os bons. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, percebeu? Progresso moral. E praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, conforme o planeta for progredindo moralmente, ele irá atraindo outros espíritos mais elevados que virão para a Terra, se sentindo atraído pelo progresso moral que existe aqui. E os maus irão sendo afastados. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, para que esses maus todos desapareçam, é preciso que não haja mais aqui nenhum campo atrativo para eles. Enquanto houver um orgulho, a vaidade e o egoísmo aqui na Terra, os maus ainda vão encontrar espaço. No momento que esse orgulho, vaidade e egoísmo acabar, esses maus ficarão sem espaço aqui. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Todos aqueles que estão trabalhando pelo progresso estão permitindo a aceleração desse processo de transformação. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Chegam os novos, aí de vez em quando tem aquela desencarnação coletiva, né? Aí sai um grupo aí, muitos desses que saem não voltam mais, alguns voltam, outros já não voltam mais. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem. É o sujeito que vai, é o estranho no ninho. Ele vai ficar deslocado. Cuja felicidade perturbariam. Lembra que ele falou, o Gabriel Delande falou? Que eles acabam sendo retirados porque estão atrapalhando aqueles que estão ali. Irão para mundos novos, esses exilados, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos, ainda mais atrasados. Então, eles irão para esses mundos, muitos deles tendo um grande intelecto. Se eles reconhecerem, entenderem por que estão sendo retirados, se arrependerem, poderão usar suas capacidades para ajudar aquele povo
E aí ele estará se ajudando e ajudando o outro. Com isso, esse processo, né, educativo vai ser mais rápido. Mas tem uns que vão e continuam contrariados. Não, eu não sou daqui, isso é uma injustiça. Aí vai ficar difícil para ele. Quanto mais tempo ele ficar ali, ó, brigando, mais tempo perdido, mais tempo ele vai demorar para poder retornar ao estágio que ele estava antes. Como nós falamos, tem espíritos que nem querem voltar. Dizem, não, me acomodei bem aqui, eu estou ajudando esse pessoal, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí os espíritos, não, tudo bem, está fazendo bem, ele não quer voltar. Outros vão até voltar, mas talvez nem volte para o mundo deles, volte para um outro mundo ao nível daquele que eles saíram. Entendeu? Então, o interessante é que a gente possa, né, buscar sempre fazer o bem, para que a gente não corra o risco de cair num exílio desse, porque com certeza a coisa vai ficar. Se aqui está meio complicado, imagine num mundo mais complicado que esse. Então, que a gente fique alerta para isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa ao que nós estudamos hoje aqui? Oi, Rose, tudo bem? Olá, tudo bem? Filho pródigo. Filho pródigo. O filho pródigo. Sobre o filho pródigo. É o filho Sou pródigo. eu, não sou eu. Filho pródigo retornando. Sou eu. Olha só, eu estou fazendo o que o Beto está com o meu livro, o outro livro dos Espíritos foi que eu enfiei. Eu veio aqui no Estudando o Livro dos Espíritos, do Djalma Santos e da Ana Spranger. Eu conheço. Tem um comentário sobre essa pergunta, eu vou ler para vocês, eu achei interessante. Posso? Pode sim. Tá? Aí eles colocam assim, que o futuro da Terra já está reservado há muito tempo e só aguarda que a sua humanidade se livre das imperfeições para se transformar em mundo de regeneração. E apesar dos adjetivos jocosos que lançam sobre ela, de que é feia, que é local de expiação, de que só tem espíritos imperfeitos, que só há sofrimentos por aqui, ela caminha aceleradamente para as campinas siderais da constelação de Hércules, uma das faixas vibratórias mais rarefeitas do infinito. Mas só chegaremos lá quando a humanidade terrestre se despir dos andrajos purulentos da maldade, do ódio, do rancor e ressentimento, para que possa, então, vestir a indumentária iluminada das virtudes celestes. Eu achei interessante. Sim, tudo tende ao progresso. Tudo tende ao progresso. Agora, é aquilo que o pessoal tinha uma ideia antigamente, que o planeta em si ia passar por uma transformação, o globo, né, a matéria, e se tornar regeneração. Planeta é um ser inanimado. São rochas, montanhas, né? O que faz um planeta mudar é a sua humanidade. Então, o planeta, como nós sabemos que tudo tende ao progresso, alguns vão mais rapidinho, outros mais devagarzinho. Ninguém vai ficar encastelado, entendeu? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a humanidade vai progredir, o planeta progride. E também aquela coisa de como a gente está tratando o planeta, porque a gente está recebendo todas essas do aquecimento global, né? Aí a irracionalidade nossa, né? Então, às vezes, o pessoal vem com os discursos, a filosofia, falando, precisamos cuidar do planeta. O cara não obedece. Não, a natureza mostra uma forma mais dura, aí do cara para e diz, nossa, é a terceira casa minha que as águas levam. Aí o cara começa a pensar, eu acho que eu tenho que parar de jogar lixo aqui. Porque é a terceira já. Então, às vezes, a natureza vem e diz assim, não vai despertar não, colega?
Então eu vou ter que botar o despertador para tocar para você. Aí a pessoa desperta e começa, não, vamos reciclar, vamos cuidar. Aí já começa a avançar mais acelerado. Então, como ele colocou aí, o planeta está em franco progresso. Porque, apesar de tudo isso que a gente está vendo, já é uma grande maioria melhorada. Entendeu? Já tem uma grande maioria melhorada. E ele vai avançando. Agora, aqueles renitentes, né? Deus dá muitas oportunidades, mas tem uma hora que ele, aí vai dar um exílio, retira essa turma. Mas com certeza o planeta avança. Mas a gente sempre tem que lembrar disso, quando a gente fala que o planeta avança. A humanidade daquele planeta que avança. Sim. Né? Porque até a gente sabe que o planeta um dia vai desaparecer, vai explodir, vai ser engolido pelo Sol, porque ele é matéria. E essa matéria não vai viver de ad eterno. Né? Um dia ela desaparece. Agora, os espíritos que estão desse planeta já estarão em outras esferas, não é? Quantos mundos, quantos planetas já desapareceram? Quantas estrelas já se apagaram nesses bilhões e bilhões e bilhões de anos? Assim vai ser com esse planeta. Quando ele chegar ao seu limite máximo, ele vai desaparecer. Agora, a sua humanidade vai progredir. Eu gosto muito também desse livro do... Muito bom, muito bom. É muito bom, sim. Ele dá uns enfoques muito bons. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ô, Rose, Vai ver. No próprio Sermão da Montanha, o mestre falou, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Exatamente, né? Quem não é manso vai ficar meio complicado. Mas depois o cara vai virar manso. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, agradecendo a Deus essa oportunidade de refletir sobre esses ensinos, hoje no dia, né, do Espiritismo, no dia de aniversário da publicação dos Livros dos Espíritos. E convido a todos, teremos aí o estudo de Memória Suicida, e às 19h40 teremos a nossa palestra pública sobre o livro espírita, da importância do livro espírita, que tanto nos esclarece e ilumina, tá bom? Dá uma paradinha aí de 10 minutinhos, né, Denise? E aí nós retornamos por o livro, estudo do livro Memória do Suicida. Um estudo muito importante, sabe por quê? Porque muitos daqueles nossos irmãos que são objeto de estudo nesse livro são esses que não aceitaram, né, a educação evangélica, e aí se rebelaram e olha a situação que se encontram. Então, o estudo dessa obra Memória do Suicida é um alerta, é para a gente prestar atenção. Olha aí, ó, a pessoa não aceita né, os desígnios divinos e acha que tem o direito de se fazer Deus. E aí a coisa complica. Então, dá uma paradinha aí, 10 minutinhos e já retornamos, tá bom?